Boa noite a todos. O meu nome é Antônio Sampaio Neto. Eu sou pastor auxiliar na segunda IPR de Maringá. Eu quero ministrar para vocês essa aula de introdução às cartas pastorais, sempre com muita alegria. Essa é a minha apresentação pessoal. Você está vendo aí uma imagem a respeito das aulas que serão ministradas para a gente introduzir o assunto. E na sequência eu quero mostrar para vocês a ementa da disciplina. O que nós estudaremos ao longo destas aulas que serão ministradas. Nós estudaremos a respeito da origem do nome, porque 1ª e 2ª Timóteo e Tito são intituladas de cartas pastorais. Vamos ver também um pouco do contexto histórico. Vamos ver também a respeito do escritor das cartas pastorais. Também veremos algumas questões sobre data. Também estudaremos os destinatários das cartas pastorais e as igrejas que eles pastoreavam. Você viu que saiu com um pontinho aí, mas é o mesmo tópico ainda. Nós estudaremos também os objetivos das cartas pastorais, qual o intuito de Paulo ao endereçar estas 3 cartas aos 2 jovens pastores chamados Timóteo e Tito. Vamos estudar também a relevância das cartas pastorais para os dias de hoje, bem como a importância de ler e estudar estas 3 epístolas. Vamos ver também sobre a divisão dos capítulos. Estudaremos um pouco também sobre a teologia das cartas pastorais. E por fim, algumas considerações finais e encerraremos com as referências. Bom, por que essas cartas, essas 3 epístolas são chamadas de cartas pastorais? Segundo esse comentarista, tá aí a imagem do livro dele na tela. Quero mostrar aqui para vocês também. Tá aqui o livro, ó. Não sei se vocês estão enxergando bem. Aí. Segundo o William Hendrickson, a expressão epístolas pastorais para 1ª e 2ª Timóteo e Tito, ela data da primeira parte do século XVIII. O Hendrickson vai nos informar que em 1726, um escritor alemão chamado Paul Anton se utilizou desse termo pela primeira vez. E ele escreveu um livro chamado Tratado Exegético sobre as Cartas Pastorais. E o Paul Anton escreveu então que estas epístolas são as chamadas epístolas pastorais. E isso está lá na página 10 do comentário do William Hendrickson sobre as epístolas pastorais. E depois ele também vai nos dizer que o Tomás de Aquino, ele escreveu sobre 1 Timóteo, dizendo que este livro, especificamente 1 Timóteo, são regras para pastores. Está aí um pouco das origens do nome cartas pastorais. Paulo, obviamente, você sabe disso, ele não escreveu em 1ª, 2ª Timóteo nem em Tito, olha, eu vou escrever aqui algumas epístolas pastorais para vocês. Ele não deu esse título. Esse título, como muitos outros títulos, como muitas outras terminologias e termos, foram criadas para facilitar algumas coisas, os estudos e a nossa compreensão a respeito de alguns termos bíblicos. Então, cartas pastorais foi algo posteriormente criado e, segundo o que nos ensina William Hendrickson, foi esse alemão chamado Paul Anton que cunhou então esta expressão. Sinceramente, eu não consegui encontrar nada a respeito desse teólogo, desse Paul Anton, e depois, se eu encontrar alguma coisa, eu até comento, eu dou um retorno para vocês, mas eu não consegui encontrar nada sobre ele. Então, a origem, segundo o que nós temos, o que nos ensina William Hendrickson, a origem do termo cartas pastorais, ela data de 1726, certo? Vamos para o próximo tópico. Esse outro autor chamado Mary C. Tenney, este autor, ele escreve este livro, O Novo Testamento, Sua Origem e Análise. O Mary C. Tenney, ele fala muito a respeito do contexto histórico dos escritos do Novo Testamento.
E este autor nos explica que as pastorais representam uma fase específica da vida de Paulo e junto com o fato de que foram escritas para destinatários específicos, que pode explicar possíveis diferenças com relação ao conjunto da literatura e vocabulário. Gente, Roma estava pegando fogo literalmente nesta época. Você se lembra muito bem de um episódio em que o terrível imperador romano chamado Nero coloca fogo na cidade e acusa então injustamente os cristãos de praticar esta barbaridade. E dentre outras coisas mais que Nero fez, ele foi o responsável pelo martírio de Paulo e Pedro, dentre outros. Então, Roma vivia um contexto muito específico, muito particular. A vida social, o Tenney também nos ensina isso, a vida social, a vida religiosa, a vida política, estavam completamente tomadas pela tirania desse imperador que conseguiu influenciar e conseguiu desagradar grande parte do Império Romano daquela época. O Nero não foi um bom imperador, ele não era um imperador popular, ele não era um imperador que gozava de um prestígio com o povo que ele dominava. Pelo contrário, ele, segundo o que nos ensina também o Mercer Tenney, ele foi um péssimo governante, além de toda a sua tirania. E pensando em tudo isso que eu acabei de dizer, o Paulo endereça esta carta escrita a Tito e a Timóteo. E estas cartas que Paulo escreve a Tito e a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, e também a carta de Tito, que foram em momentos diferentes, provavelmente nós iremos ver mais adiante, Paulo escreve 1ª Timóteo, depois ele escreve Tito e por fim ele escreve 2ª Timóteo, que aliás foi a sua última carta. Paulo escreve essas 3 cartas endereçadas a pessoas específicas que viviam dentro de um contexto específico, que viviam dentro de mundos e de lugares específicos, fatores esses que nós iremos também abordar mais adiante. Muitas pessoas têm talvez tentado, algumas pessoas melhor dizendo, têm tentado negar a autoria paulina das pastorais, dizendo justamente isso que você vê no slide, que estas cartas elas se diferenciam muito de outros escritos paulinos. Mas veja bem, essas cartas foram as únicas de Paulo, junto com a epístola de Filemão, que tinha um outro propósito, que tinha um outro objetivo. Essas cartas elas foram escritas, a de Timóteo e Tito, para pastores específicos, para pessoas específicas. Claro que também eram cartas que certamente seriam lidas nas igrejas, como o próprio apóstolo Paulo deixa específico, deixa claro isso dentro dos seus escritos a Tito e a Timóteo. Mas o fato de serem cartas escritas para pessoas específicas faz com que nós entendemos a diferença destas cartas endereçadas a pessoas específicas e outras cartas que ele endereçou a igrejas e não a pessoas, como por exemplo Filipenses, Coríntios, dentre outras epístolas mais, tá bom? Há uma diferença acentuada entre as epístolas da prisão e as epístolas da viagem, de forma que não é de surpreender que essa diferença também exista entre as outras epístolas e as epístolas pastorais. Está aí Mercer Tenney na página 341 nos explicando isso. As epístolas da viagem têm uma forma de escrita. As epístolas da prisão têm uma outra forma de escrita também. É um outro tipo de literatura, embora escrita pela mesma pessoa. E com as pastorais também não é diferente. É uma outra forma de literatura. Agora nós iremos falar um pouco sobre o autor da epístola de Timóteo e Tito, ou das epístolas de Timóteo e Tito. Nós temos alguns textos que comprovam a autoria paulina de 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Este livro chamado
Teologia do Novo Testamento, do Roy B. Zuck, que foi organizado por ele, mas que tem alguns capítulos que foram escritos por outros pastores. Nós temos aqui no capítulo 7 um escritor chamado Mark Bailey, que escreve diretamente de Dallas, no Texas. Ele nos explica um pouco sobre as contestações a respeito de não ter sido Paulo o escritor das pastorais. E ele nos mostra que a maioria dessas contestações vieram da Alemanha, do final do século 17 e 18, onde o liberalismo teológico invadia os círculos teológicos e acadêmicos. Eu não julguei interessante entrarmos nesses pormenores, haja vista que, quando nós pensamos na ortodoxia e na fé reta e nos teólogos, escritores reformados, não há contestação da autoria de Paulo acerca de 1 e 2 Timóteo e também Tito. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 1 e 2 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo segundo o mandado de Deus, nosso Salvador e nosso Senhor Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, dentre outras coisas, Paulo seguia, obviamente, uma forma de escrever os primeiros versículos das suas cartas, mas o que talvez nos interessa mais nesse momento é que ele se identifica e ele também identifica o destinatário desta carta. Ele diz quem está escrevendo: Paulo, o apóstolo de Cristo. E ele diz a quem ele está escrevendo esta carta: a Timóteo, o seu verdadeiro filho. Então, nós temos aqui a comprovação da autoria paulina de 1 Timóteo. Em 2 Timóteo não é diferente. Ele diz assim, em 2 Timóteo 1, 1 e 2: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Mais uma vez, ele identifica quem está escrevendo a carta e ele também identifica a quem a carta é endereçada. Agora, nós temos Tito capítulo 1, versículo 1 e versículo 4, onde Paulo diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor, Cristo, nosso Salvador. Mais uma vez, Paulo identifica quem escreve a carta e Paulo também identifica a quem a carta é escrita. Versículo 1 ele diz: Paulo, servo de Deus. E mais adiante ele diz: a Tito, meu verdadeiro filho. Assim como Timóteo, melhor dizendo, Tito foi alguém provavelmente alcançado por meio da vida do apóstolo Paulo para o evangelho. Também foi treinado e discipulado pelo apóstolo dos gentios e foi enviado para uma igreja que ficava na cidade de Creta. Portanto, Paulo é o autor destas 3 epístolas e não há contestações que tenham um bom argumento que provam o contrário. O teólogo chamado William Barclay, no seu comentário do Novo Testamento, ele diz assim: 1 e 2 Timóteo e Tito se consideram sempre um grupo separado de cartas, distintas das outras epístolas de Paulo. A razão mais óbvia é que só elas, junto com a pequena carta a Filemão, estão dirigidas a pessoas, enquanto que o resto das cartas paulinas o estão a igrejas. Veja bem, eu disse há pouco que somente 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão foram endereçadas a pessoas. Filemão é bem claro que tinha um propósito e um objetivo diferente. Você provavelmente conhece muito bem esta carta.
1ª e 2ª Timóteo e Tito era uma carta especificamente para dar instruções a jovens pastores que estavam pastoreando igrejas em que Paulo já talvez pastoreava, já havia pastoreado, melhor dizendo. É justamente este propósito que marca esta diferença entre as epístolas de Paulo a Timóteo e Tito e as demais epístolas, como as da prisão e as das viagens, por exemplo. São momentos distintos e são pessoas, são endereçadas a pessoas e não à igreja. É justamente isso que explica a diferença entre as epístolas para pessoas, como Tito e Timóteo, e as epístolas para as igrejas, como Coríntios, Efésios, Filipenses, dentre outras mais. Agora nós iremos entrar um pouco em um campo muito nebuloso quando nós falamos a respeito de Novo Testamento. Veja bem, os escritores bíblicos não estavam preocupados, como nós estamos hoje, com questões de datas. Por quê? Porque eles tinham outros objetivos maiores. Lembrando que eles enfrentavam todas as dificuldades que nós falamos há pouco. Eles tinham dificuldades para encontrar os seus papiros. Não era como hoje em dia, onde nós pegamos um papel e uma caneta em qualquer canto, ou abrimos o bloco de notas do celular e anotamos o que bem entendermos da forma aonde e como resolvermos. Naquela época, as coisas eram completamente diferentes. Lembrando que nós temos um distanciamento cultural, geográfico, um distanciamento histórico e um distanciamento da mente e da cultura dos escritores do Novo Testamento para nós hoje. Portanto, as datas não eram uma preocupação primordial dos escritores do Novo Testamento. Graças ao bom Deus, a sua misericórdia, soberania e graça, muitos homens estudiosos se debruçaram, estudaram, olharam evidências internas, aquelas evidências que nós encontramos dentro da própria Bíblia, e olharam também algumas evidências externas, evidências históricas, documentos históricos, e traçaram aí algumas possibilidades a respeito de datas e de cronologias do Novo Testamento. A incerteza da atribuição das datas e de locais de origens aos escritos paulinos torna o problema ainda mais complexo, de forma que é quase impossível reconstruir um quadro consistente da época. Está aí também mais uma contribuição do Mary C. Tenney, na página 341 do seu livro Novo Testamento, Sua Origem e Análise. Nós iremos ver aqui, desculpa, eu adiantei, mas só para concluir, nós iremos estudar algumas datas, mas, gente, datas são possibilidades. E não se espante se você encontrar outras datas que são diferentes destas datas que eu usarei. Isso acontece, é muito comum isso. Estudiosos partiram de pontos diferentes, tiveram pontos de partida diferentes e, em alguns casos, chegaram a conclusões diferentes para algo em que é praticamente impossível nós termos a plena certeza de que foi no dia 25 de março do ano de 2000, há 2000 anos atrás, ou no ano de 1900 alguma coisa depois de Cristo. Então é impossível nós traçarmos e podermos dar esta certeza. Desculpa, eu falei 1900 depois de Cristo, a gente já pode contar, né? A gente não tem certeza de contar, 1900 ou 1800 anos atrás. 1800, 1900 depois de Cristo a gente já consegue. 900 principalmente, né? Mas é só uma pequena confusão que eu fiz. Os objetivos das cartas pastorais ou das epístolas pastorais, como você vê no slide. De forma geral, os objetivos das cartas pastorais é orientar os dois jovens pastores Timóteo e Tito acerca das bênçãos, perigos e desafios de apacentarem o rebanho do Senhor em seus respectivos contextos.
Esse é um objetivo de uma forma bem ampla e geral. É claro que outros objetivos mais específicos também poderiam serem descritos aqui, mas de uma forma geral, os objetivos de Paulo ao escrever a Timóteo e Tito era o objetivo de instruir estes dois jovens pastores acerca dos perigos, das dificuldades, dos desafios. Você se lembra muito bem que algumas heresias começavam a surgir na época em que o apóstolo Paulo ainda era vivo, e estas heresias acabaram ganhando um pouco mais de corpo, e você percebe que o apóstolo João já escreve de uma maneira mais direta para combater estas mesmas heresias. Então, o apóstolo Paulo escreve a fim de dar as instruções necessárias de um pastor experiente para dois jovens pastores que necessitariam, então, de muito fortalecimento, graça de Deus, e também o apoio e instrução de outros pastores mais experientes. Versículo-chave também é algo que pode variar muito. Como eu disse, eu me utilizei bastante deste comentarista aqui, chamado William Hendrickson, e é claro que as divisões dos capítulos, dos livros, eu usei dele. Tem outros que dividem de uma forma diferente e que também acabam entendendo versículos importantes ou versículos-chave de uma forma diferente. Mas é claro que quando eu escolho alguns autores, eu estou me comprometendo com ele e com aquilo que eu também estou passando a vocês. Portanto, segundo os meus estudos e a minha compreensão das fontes que eu pesquisei, está aí 1 Timóteo 4,16, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Segundo esta compreensão e os estudos que eu fiz, esse é o versículo mais importante da epístola de 1 Timóteo. Agora nós iremos ver um pouco do esboço de 1 Timóteo. Segundo William Hendrickson, que foi de quem eu retirei estes versículos chaves e também o esboço de 1 Timóteo, de uma forma geral, 1 Timóteo tem como objetivo, você está vendo no slide acima, dar diretrizes para a administração da igreja. O William Hendrickson, ele acaba não fazendo a sua divisão com versículos, como nós costumamos ver em outros escritores, mas eu achei melhor utilizar esta formulação dele a outras formulações, por achar que ele trata das questões de uma maneira mais completa. Então está aí o tema principal da carta de 1 Timóteo, é diretrizes para a administração da igreja, e o capítulo 1, Paulo saúda Timóteo, ele reitera a Timóteo a ordem de permanecer em Éfeso para combater o erro dos que se recusam a reconhecer sua condição pecaminosa à luz da santa lei de Deus e pretendem ser doutores da lei. Depois, o apóstolo Paulo, por contraste, dá graças a Deus por tê-lo feito ministro do Evangelho e, segundo ele, o principal dentre os pecadores. Esta é a divisão ou o esboço de 1 Timóteo capítulo 1. Agora aqui, capítulo 2 de 1 Timóteo, Paulo dá algumas diretrizes com respeito ao culto público. Deve-se orar por todos os homens. B. Em relação ao culto público, homens e mulheres devem comportar-se de forma apropriada. E aí, ainda dentro do ponto B, dentro do B.1, os homens em todo culto público devem levantar mãos santas. E 2, as mulheres, ao preparar-se para ir à igreja, devem vestir-se decorosamente e no lugar de culto público devem mostrar que entendem e aceitam a sua posição divinamente ordenada. Capítulo 3. Paulo dá algumas diretrizes com respeito à instituição dos ofícios. No ponto A, ele dá alguns incentivos para tornar-se bispo, o caráter glorioso da obra, diretrizes sobre os requisitos necessários do bispo. No ponto B, Paulo dá diretrizes com respeito aos requisitos necessários dos diáconos e das mulheres que os assistem.
incentivos para a realização fiel da tarefa dos diáconos e das mulheres que os assistem. E no ponto C, as razões para comunicar essas instruções na forma escrita. Capítulo 4. Paulo dá diretrizes com respeito à apostasia. Paulo descreve, no ponto A, descrição dessa apostasia e prova do seu caráter perigoso, e no ponto B, como deve ser enfrentada todas essas questões da apostasia por Timóteo. Capítulo 5, ainda de 1 Timóteo, Paulo nos dá diretrizes com respeito a grupos e indivíduos. Item A, Paulo fala dos homens idosos, homens jovens, mulheres idosas e mulheres jovens. Item B, Paulo fala das viúvas em situação de angústia. No item C, Paulo fala das viúvas dedicadas à obra espiritual. E no item D, Paulo fala dos candidatos a presbíteros e também dos presbíteros e candidatos a presbíteros. No capítulo 5, Paulo dá capítulo 6, Paulo dá diretrizes com respeito a grupos e indivíduos, escravos, mestres de novidades que assim aspiram granjear fama e riquezas. Timóteo, pessoalmente, Paulo instrui a Timóteo a guardar o mandamento, e Paulo mostra o comportamento dos ricos deste século, e também ele dá outra instrução a Timóteo pessoalmente para Timóteo guardar o depósito. Agora aqui temos o versículo-chave de 2 Timóteo. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Mais uma vez, eu utilizei também William Hendrickson para esta divisão. Eu usei o William Hendrickson para os 3 esboços. O esboço de 2 Timóteo está aí. E, segundo William Hendrickson, o tema desta carta são diretrizes para guardar a sã doutrina. No capítulo 1, Paulo instrui Timóteo a reter a sã doutrina e não se envergonhar dela, como Lloyd e Eunice fizeram, como eu nunca se envergonhar do evangelho, Paulo diz a Timóteo, e como Onesíforos fez, não se envergonhou das minhas cadeias. Capítulo 2, Paulo instrui a Timóteo a ensinar a doutrina, suportando as dificuldades juntamente com nós. Item A, traz grande galardão, seu glorioso conteúdo. Item B, pelo contrário, as discussões fríteis não contêm um propósito útil. Capítulo 3, Paulo ensina Timóteo a perseverar na doutrina, porque viriam tempos difíceis. Item A, sabendo que se levantarão inimigos que terão sua forma, porém não seu poder. Item B, sabendo que está baseada nas Escrituras, como aprendeu de pessoas dignas de confiança. Capítulo 4, Paulo ensina Timóteo a pregar a doutrina, e ele diz, eu o incumbo. Item A, há tempo e fora de tempo, porque a apostasia vem. E ele ainda diz para Timóteo permanecer fiel, considerando que ele, o apóstolo Paulo, estava de partida. E o item B, assuntos de informação pessoais e saudações. O versículo-chave de Tito, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito, capítulo 1, versículo 5. Segundo William Hendrickson, o propósito geral da epístola de Paulo a Tito era as diretrizes para a promoção do espírito de santificação. No capítulo 1, Paulo mostra como seria essa santificação na vida congregacional. Ele dá a destinação e a saudação no item A para o seu destinatário Tito. No item B, Paulo diz que deve-se designar presbíteros bem qualificados em todas as cidades. Item C, razão, Creta não tem escassez de pessoas de má reputação, as quais necessitam ser repreendidas com toda seriedade. Você se lembra a citação de Paulo de um filósofo grego antigo, que ele fala,
cretenses mentirosos, era a fama. Nós veremos um pouco mais disso na próxima aula, mas era a fama que os cretenses gozavam no mundo antigo. Capítulo 2. Quais eram as diretrizes para a promoção da santificação na vida familiar e individual? Todas as classes de indivíduos que compõem o círculo familiar devem conduzir-se de tal maneira que, por meio de sua vida, possam adornar a doutrina de Deus, seu Salvador. Item B. A razão. A graça de Deus se manifestou a todos para a santificação e para a jubilosa expectativa do aparecimento em glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 3. Diretrizes para a promoção do espírito de santificação na vida social, ou seja, na vida pública. Item A. Os crentes devem obedecer às autoridades, um assunto muito importante também contida na epístola de Paulo a Tito. Devem ser amáveis para com todos os homens, visto que foi a bondade de Deus, nosso Salvador, e não as nossas obras o que nos trouxe a salvação. Item B. Em contrapartida, é preciso evitar questões nécias e os homens facciosos que se negam a prestar atenção às admoestações. Item C. Instruções finais com respeito a itinerantes em prol do reino, Artemas, Tíquico, Tito, Zemas, e a crentes cretenses em geral. E aí então Paulo deixa algumas saudações para o seu filho na fé, o Tito. Gente, eu fiz esse pequeno informativo das pastorais, já estamos caminhando para o encerramento desta aula, logo após esse informativo. Aqui eu fiz um quadro a fim de que vocês possam fixar melhor algumas das informações que foram tratadas. O autor de 1º e 2º Timóteo e Tito é Paulo. Nós vimos que não há contestações que tenham bons argumentos e que têm sustentação bíblica e histórica a respeito de que Paulo não foi o escritor das pastorais. O destinatário, obviamente, 1º e 2º Timóteo é destinado a Timóteo e Tito é destinada a Tito. A data de escrita, como eu disse, data é um campo muito nebuloso e difícil de se tratar no Novo Testamento, mas, de acordo com as minhas pesquisas, não somente no William Hendrickson, mas também no Mary C. Tenney, esse livro que eu mostrei para vocês há pouco, uma provável data de escrita para as epístolas pastorais 1 Timóteo entre 65 ou 66, 2 Timóteo 66 ou 67 e Tito 65 ou 66, uma data mais próxima aí de 1 Timóteo. Alguns escritores datam de um pouco mais antiga, de 63 a 65 1 Timóteo, e outros escritores datam um pouco mais tarde, até 68 ou 69 2 Timóteo. Mas essas são possibilidades, portanto eu optei por acompanhar o raciocínio do Tenney e também do William Hendrickson. O local de escrita, provavelmente de 1 Timóteo, foi a Macedônia. 2 Timóteo foi Roma. Você se lembra muito bem que após Paulo escrever 2 Timóteo, ele é martirizado, ele se despede de Timóteo, ele dá algumas evidências no capítulo 4 de que ele não sobreviveria por muito tempo. Então, ele estava na sua última prisão de Roma e logo depois de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo foi então martirizado. E Tito também foi escrito provavelmente da Macedônia. O propósito de 1 Timóteo, proporcionar diretrizes para a administração da igreja. Propósito de 2 Timóteo, dizer a Timóteo o que fazer no interesse da sã doutrina. E o propósito de Tito era ministrar diretrizes para a promoção do espírito de santificação. Na próxima aula, eu irei falar um pouco mais a respeito das igrejas que Timóteo e Tito pastoreavam,
vou falar algumas características destas duas igrejas e destas duas cidades que estes dois jovens pastores estavam pastoreando o rebanho de Deus quando Paulo lhes endereça estas cartas, tá bom? Bom, por hoje é só. Eu espero que você tenha entendido tudo aquilo que foi dito. Se você não entendeu, a possibilidade de você retroceder um pouquinho no vídeo, avançar um pouco, mas qualquer dúvida eu estou à disposição para esclarecer algumas eventuais dúvidas que vocês venham a ter mediante a toda esta aula que eu acabei de ministrar. No mais, muito obrigado e aguardem aí a próxima aula. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.